Prontinho. Cá, então conta pra Boa. gente que pauta foi essa e como foi fazer esse trabalho. Sim, foi essa pauta, Bruna, ela foi em 2017, novembro de 2017, tá? A gente foi ver o que estava acontecendo numa denúncia, a gente foi ver o que estava acontecendo lá no sul da Bahia, tá? Em 4 fazendas, sobre trabalho análogo à escravidão. São canaviais, né? E a gente ficou, acho que uns 4 dias lá em campo mesmo, a gente foi acompanhada, aliás, o tempo todo a gente foi acompanhada pela PRF, né? Pela Polícia Rodoviária Federal, porque nesses casos de diligência, esse caso de acompanhamento, né, de auditoria nessas fazendas, eu até anotei aqui, em 2004, em Unai, Minas Gerais, houve 3 mortes de auditores e uma do motorista, né? Então, é meio perigoso também, né? E como tem essa questão do TBT, né, no Instagram, tudo, cerca de um mês agora, eu vi essa questão do Rio Grande do Sul, né? De Bento Gonçalves, né? Dos vinhedos lá, de também, de novo, esse mesmo tema, que é recorrente, é impressionante, né? Tenho medo que em 2000 e, sei lá, 2215 a gente esteja falando nesse tema. Eu acho complicadíssimo isso, né? Então a gente foi ver e eu pus até na legenda no Instagram, eu falei assim, olha, ao vivo é bem pior, e ao vivo é bem pior, sabe? Eu acho que a foto acho que ela já consegue mostrar um pouco daquele sol, da aridez, sabe, desse descaso, né, com o ser humano, mas ao vivo você vê coisas. Daí eu fui reler até a matéria agora, até para a gente conversar melhor, né? Tinha coisas que eu até tinha esquecido. Tem uma passagem, eu acho que eu não publiquei essa foto, mas eu tenho na matéria uma senhora, eles chamam de bituqueiro, tem os caras que são os cortadores, né, da cana, e tem os bituqueiros que ficam pegando os restinhos, limpando o terreno, né? O que sobrou da palha da cana, ali eles vão limpando, chamam de bituqueiros. Ela levou a comida dela, ela levou a dela, então ela teve que dividir com um rapaz, outro bituqueiro, porque a dele estragou com o sol. Sabe, se falar, meu, sabe? É meio eu não sei explicar o que a gente sente estando lá, sabe, vendo isso, fala assim, e isso que a gente, quem nos acompanhou foi o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, PRF, e a Secretaria de Justiça do Estado da Bahia. E ainda nessas 4 fazendas não foi configurado trabalho análogo à escravidão. Tem que ser mais. Então, não sei, gente, eu falo para minha mãe, o ser humano não deu certo, mãe. E ó, né? E hoje ela concorda, ela não concordava, ela falou: você tem razão, o ser humano não deu certo. Então precisa mais. Agora, o que é esse mais? Né? Para poder configurar, né? Escravidão, não sei. Então é isso. Então foi em 2017. Por conta da história do Rio Grande do Sul, eu fiz o TBT aí, por isso. Entendi. Você comentou, né, que ao vivo é bem pior, e me veio aqui na lembrança, eu não vou me recordar o que exatamente era, mas uma vez, numa exposição há muitos anos atrás, eu vi uma imagem, né, que era assim, uma imagem sobre a fome, e aí tinha uma frase assim, né, que se na fotografia a fome é feia, a fome dói, era algo nesse sentido. Imagina na vida Ao real. vivo. E Ao aí, vivo. né, me trouxe um pouco, assim, dessa lembrança, que eu, inclusive, queria lembrar mais, assim, mas puxou, assim, sabe, o HD, Uhum. mesmo Sei, sei. falhando, mas que, né, lembrou dessa passagem. E é muito isso, né, Uhum. e às vezes a fotografia e o fotojornalismo, principalmente, a fotografia documental, nos leva para esse lugar de refletir, de que, olha, Total. é feio, assim, a gente vê, né, imagina para quem vive, né, então como que você enxerga, né, a importância desse papel do fotojornalismo, principalmente você, né, que teve esse trabalho ali, né, que também contribuiu aí com a sociedade, ajudando a mostrar essas partes cruéis, né, e chocantes. Eu brinco com o meu editor, com o Tatal, acho que o pessoal conhece, o Otávio. Eu brinco e falo, Tatal, eu não sou fotojornalista, não é porque eu trabalho no jornal que eu sou fotojornalista, eu estou mais para ensaísta. Mas daí a gente vai ficar nessa bobeira de nomenclaturas, enfim, né? Mas para mim sai muito do que eu faço no meu dia a dia mesmo. Então eu acho que quando sai, 2017 ainda
quando veio a pandemia, eu comecei a ir mais para a rua. Na real, voltando, na real, eu sou retratista, né? Então, quando teve a pandemia, realmente fui para a rua e daí eu virei, vamos supor, retratista barra ensaísta, né? Agora, daí volta para 2017, eu ainda não ia muito para a rua. Eu ficava em ambientes mais controlados, né? E já fui, né? Acho que eu tinha feito algumas coisas mais contundentes, tudo, mas esse foi violento para mim, sabe? Foi de uma violência, foi de uma... Puxa vida, isso existe mesmo, sabe? E eu estou vendo, eu estou presenciando, né? Estou também documentando, relatando e vou mostrar, né, que isso existe, né? Então é importante, acho que na vida do fotógrafo isso, né? Traz pensares, né? Traz muito pensares, assim, questões éticas, políticas, sociais, toda aquela coisa, né? E poder mostrar para as pessoas, porque falar é uma coisa, né? E ver aquilo impresso, né? Ler o relato da repórter, no caso a Joana Cunha, é outra, né? Então é necessário e a gente precisa mostrar, né? Isso. Mesmo porque eles estão lá, eles estão no Brasil profundo, né? Essas questões. Ali do norte de Minas, sul da Bahia, né? Então, são pessoas bem, eu diria até meio apagadas também, né? Elas não, obviamente, elas não estão na mídia, nada. Então, é aquele Brasil que acontece lá nas profundezas, assim, né? Que muitas vezes a gente realmente não sabe. Quando eu fiz uma viagem bem grande de carro, acompanhando São Francisco, né? Cada coisa acontecendo, sabe? Você fala, nossa, o Brasil realmente é muito grande, né? O Brasil realmente tem coisas que você nem imagina, né? Que ele vai te dar, né? É isso. Eu acho que é muito isso mesmo. E a gente, como espectador, né, das imagens, a gente Uhum. também sai desse lugar de conforto e, olha isso que acontece, né? Principalmente que a gente também está falando aí de um período que a gente viveu em que o negacionismo, né, de diversas formas, por diversos temas, ele vem com uma força, né? Então, muitas vezes as pessoas vendo as imagens acabam negando que isso aconteça, como você disse, né? Tava tudo ali escancarado e não foi, sabe? Tipo, o que falta mais? O que Assim, configura, né? Então, Exatamente. e O que imagina assim para quem às configura. vezes vê e às vezes duvida e às vezes acha que a pessoa tá lá porque quer. Enfim, eu acho que traz debates muito Nossa, profundos, isso. né? Sim, Então, isso você tocou, Bruna, desculpa. Você tocou imagina. nessa coisa do porquê quer, né? Eu estava relembrando aqui o histórico desse pessoal que vai lá, é sazonal, né? Eles trabalham quando tem. Agora vai ter o corte da cana, então vamos para lá, né? Todos é um êxodo, vai indo para lá. Eles não têm eu acho que não tem nem o segundo grau. Então, para eles é muito difícil achar, né, uma colocação um pouco melhor, ou pelo menos uma colocação que dê um retorno financeiro mais justo, né? Então, tem isso também, viu? Não sei se não é porque eles né, estão, porque eles querem estar lá, né? Acho que Sim, não é isso, não. completamente. Então, eu acho que assim, trazer essas imagens é boa nesse sentido de expor essas coisas que acontecem, né? Porque se Sim, vendo, muita gente duvida, ou enfim, imagina sem ver, né? sim, Então, é sim. realmente um trabalho muito importante. Você comentou aí que costuma dizer que o ser humano deu errado, Deu certo. e acho que essa é uma pauta que traduz muito Ai, isso, assim. caramba, que pena, né? Chegar em 2023 e ter esse pensamento, acho bem triste. Assim. Vamos E lá, como vamos você seguir. disse, né, infelizmente também é uma pauta recorrente, né? Quem dera É se recorrente, 2017 recorrente. tivesse sido a última, né? Mas a gente teve aí A gente um não ia estar, caso. a gente, puta, Rio Grande do Sul agora, sabe? Mês passado, 2023, né? 200 homens, né? Em Bento Gonçalves, você fala, meu Deus, Exato, que país é esse? exato. E eu acho que a eleição da sua imagem, né, como a imagem do mês, eu acho que ela vem muito também nesse sentido, assim, de a gente não vamos Sim, deixar passar, né? Olha isso, assim, teve esse trabalho em sim, 2017, teve esse caso agora em 2023, então vamos falar disso, né? E olha vamos como falar disso. os olhares atentos dos fotógrafos estão, né, para essas pautas que a gente queria que nem existisse, né? Mas já que Sim, existe, a gente expõe. exatamente, concordo. Eu não tinha pensado nesse ângulo, não. Achei bem legal o pensamento. Legal.
E você teve, assim, alguma pauta que É preciso você... estar atento e forte, né? Ai, sim. E a gente Total. estava falando, né, do quanto o ser humano deu errado. Teve alguma pauta que você saiu da pauta pensando o contrário? Olha como o ser humano às vezes dá certo. Ai, teve, não lembro, mas é que você está me pegando de bate-pronto. É óbvio que teve, tem que ter. Eu tenho 18 anos de Folha de São Paulo, é óbvio que tem que ter, sabe? Agora, o que que tá vindo? Deixa eu ver o que que vem. Olha, Bruna, eu sei que tem, tá? Eu lembro de te dizer, mas tem. Deixa eu pensar aqui, o que que... É que é muita coisa também, né? Ai, gente, deixa eu pensar e depois eu te mando. A gente Pode faz um deixar. puxadinho dessa conversa. Combinadíssimo, Você põe então. embaixo, a Karine me lembrou, me mandou tal coisa. Não, porque eu acho muito importante a gente ter esse respiro, né? Porque ao mesmo Total. tempo que a gente tem esse caráter de vamos falar sobre isso, não vamos deixar passar, olha como o fotojornalismo é importante para expor essas Sim. coisas negativas, né? A gente também Uhum. precisa ter este respiro, né? Então ficou aí no Sim. ar assim a provocação Tá, e a não, mas eu gente vou te mandar. e a gente troca depois, porque Tá. eu acho que é isso, né? E para encerrar, não sei se você quer dizer mais alguma coisa sobre essa pauta, mas conta um pouquinho aí do seu trabalho para quem ainda não conhece a Karime, que não Uhum. é fotojornalista. Tudo que você Conta um pouquinho sabe. aí para gente do seu trabalho, da sua história. Tá, e bom, eu tô há 18 anos na Folha, né? E na Folha eu comecei quando era a revista e o guia, que era muito bacana, que a revista ela trabalhava, ficava muito nos costumes, assim, sabe? Então, nossa, eu vi cada coisa que me espantava, que você fala, gente, existe isso. Pessoa, sabe? Hoje em dia eu acho que também está mudando bastante coisa, mas para a época, assim, eram pessoas que se cortavam. E a gente disse, nossa, por que que ela se corta? Ah, para tirar aliviador, sabe? Então, mas sem fazer esse juízo de valor. E eu aprendi isso também, desde o começo. Tá tudo certo e ela se corta. É a história dela, né? Então, a revista trazia muitos temas. Praia de nudismo, né? Ter que ficar pelada numa praia de nudismo, tive que tomar goró com o repórter, sabe? 4 dias vestida de câmera e ela de bloco. Então tem situações inusitadas no jornal, né? E assim, ele vai, como é muito tempo, vai moldando a sua personalidade, né? Porque você vai, esses acessos, né? Você tem acesso com praticamente todos os mundos, né? Você vai entrando, mesmo que superficialmente, mas você vai entendendo que existe aquilo, né? Então, e a revista isso era bem mais potencializado, sabe? Essa coisa do comportamento mesmo, da cabeça do ser humano. Isso me agradava muito. Fiquei alguns anos lá, depois desci, a redação no quarto andar, né, do jornal. A revista e o guia era na época no oitavo, né? Então desci e fui fazer a redação grandona mesmo. Daí fui escalada para fazer uma coluna que era Mercado Aberto, que eram fotos dos CEOs, os bambambãs, né, do Brasil, presidente de empresa, né? E daí, faz matéria, eles sabiam que eu tinha um trabalho paralelo, ainda tenho, de foto autoral, tudo, né? E usava muito o recurso do lighting painting. E daí a gente quer o lighting painting nessa coluna. Eu falei, gente, como assim? O lighting painting é super complicado para fazer, né? Não é uma coisa fácil. Não, a gente quer. A gente quer uma história nova, porque a gente não aguenta mais ver executivo, né? Com terno, assim, no ombro e sentado meio bumbum na cadeira, assim, né? Então, falei, tá bom. Daí fiz uma coisa, foi emplacando, emplacando. Acho que fiquei bem conhecida por conta dos lighting paintings, né? Mas eu falei, gente, mas não quero isso da vida, né? É muito complicado você só ser lembrada disso. Eu não queria, né? Porque um dia vai cansar essa linguagem, ou sei lá, você tá fora. Falei, não quero isso, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso. E daí comecei a falar: olha, eu faço também isso, olha, eu faço um retrato normal bacana, olha, eu faço foto de comida, faço foto de teatro. Eu acho que eu fui cavando mesmo o meu espaço no jornal, né? E assim, lá se vão 18 anos. Na pandemia eu vi essa possibilidade de sair um pouquinho do retrato, né? E ver o que estava realmente acontecendo. Viajei com o Diego Maia bastante, foi para o sertão,
do Brasil, ver como que a Covid estava, né, se instalando, mexendo nas cidades pequenas, muito cemitério, muito OBS, sabe? Isso, nossa. Outro choque de realidade, né? Também violento, né? Cemitério, levanta drone nas covas, abaixa drone, cova, choro, né? A gente fica meio, não diria perturbado, a gente fica pensativo. Fica realmente pensativo, né? Mas sim, eu vou te mandar as coisas que são legais. Tem coisa bacana, sabe? Tem. É que eu estava tão focada nessa pauta, né? Nessa questão que eu acho bem forte, assim. Na Eu verdade eu esqueci de também, pensar mas no aí você legal falou e veio assim, aí também. eu joguei. Sem ensaiar. Não, tá tudo bem, tudo bem. Eu vou devolver, Não, a Mas é gente isso vai mesmo, trocando. minha breve história na Folha. Minha breve história na Folha. Legal. E sobre a pauta, né? Sobre esse trabalho do trabalho análogo à escravidão, né? Que não era um trabalho análogo à escravidão, mas deveria ser. Pois é, né, gente? Qual que é Tô a chocada, né? régua? Qual que é a régua, né? Qual que é o gabarito, né? O que valida, né? Olha, isso é trabalho escravo, isso não é, isso é. Não sei, não sei. Depois que eu vi que a mulher que apodreceu a comida do cara, eu vi teve um cara que ele pegou a marmitinha dele, ele foi comer embaixo, assim, no mato, sabe? Que tinha um pouquinho de sombra da cana, a cana seca. Ele estava lá, assim, sabe, comendo. Falei, cara, que é isso? Sabe? Falei, gente, que isso? Você não sabe, nem que se fala, sabe? Você clica, né? É isso. É o ser humano. Uma das facetas, óbvio, né? A gente está, acho que, bem falando sobre essa faceta. Sim. E o que mais te marcou nessa pauta, assim, que você lembra, de repente, quando você saiu de lá, né? Você falou que foi um momento, assim, uma pauta de muita violência, né? O que marcou, assim, o seu trabalho, né? É claro que quando a gente está trabalhando, a gente entrega a foto, enfim, dá tudo de si. Mas tem um momento Na ali hora tem, também, né? né? Tem a linha tênue, né? Entre o ser humano e tal, e o que marca de experiência, né? De aprendizado, que seja, né? De reflexão, acho que essa é a palavra. De reflexão. Na hora, sim, veio uma adrenalina, né? E era um calor escaldante mesmo, sabe? E a PRF sempre do nosso lado, por conta, né, de problemas se o, sei lá, se o capataz da fazenda não gosta, né? Como já teve aquele caso em Minas Gerais, lá em Unaí, né? Que morreram os 3 auditores, tudo, né? Então a PRF acompanhou a gente o tempo todo, sabe? Então era um clima. Você fala, gente, para que tudo isso, né? Para que esse homem, né, na cana assim? Para que esse cara também aqui assim, sabe? Não sei, sabe? É meio. Eu não sei te explicar, Bruna, o que é. Às vezes demora para a gente entender também, sabe? O que a gente viu lá, né? O quanto mexe aqui dentro também, né? Mas dá uma sensação de, puxa, que pena, eu não consigo fazer nada, eu só vou conseguir publicar no jornal, que, ok, já é alguma grande coisa, tá tudo certo, mas eu não consigo, sabe, efetivamente, diretamente ajudar esse cara, por exemplo, né? Ou a mulher que repartiu a comida pouca que ela já tinha com o outro cara que a comida apodreceu, né? Você vai pirando, você vai dando né, dá uma mexida mesmo, sabe? Então, quando você volta para a sua realidade, também tem que ter um pouquinho de, eu acho que também isso, talvez seja um pouco da maturidade da gente, não é se blindar, e não é se blindar, mas as pautas são tão distintas que se a gente também se deixar, a gente, acho que dá uma esmoronada, sabe? Uma desmoronada e esmorece. E também, peraí, então vamos voltar à minha realidade, né? Vamos editar as fotos, vamos fazer o texto legal, vamos jogar as informações bacanas que são necessárias, né? Tem que ter, acho que, essa praticidade também, né? Senão a gente sucumbe mesmo.
Verdade. Tem que ter essa pausa também, né? Esse Tem que ter momento essa de. pausa, e tem que ter as pautas boas, que eu não estou lembrando delas, mas que elas existem, é óbvio que elas existem, não tenho a menor dúvida que elas existem, sabe? Não, ó, coisinhas que eu adoro, folhinha. A Ai, folhinha é um bálsamo. A folhinha é uma delícia, sabe? Ah, as crianças, vamos fazer as crianças não sei o quê, Papai Noel com as crianças. Eu falo, gente, sabe? Bichinhos, crianças, né? Eu falei em bichinho, né? Bichinhos, enfim. Mas a folhinha eu adoro. Pronto, tá aí. Sabe? A folhinha tem coisas tão positivas, coisas tão fofíssimas assim. E são os bálsamos, lógico que são. E tem retratos legais de pessoas incríveis que estão fazendo a diferença, que vieram com propostas novas. Sempre tem, né? Lógico que tem. Né? Vamos sair desse. Né? Vamos também falar sobre as coisas boas, sim. é isso, tem coisas boas aí, né? Tem momentos que Tem parece que sim. não, mas que tem. E fé nas Sim, sim. crianças da Pé folhinha. nas crianças, cara. E eles estão vindo maravilhosos, assim, sabe? Eu tenho um sobrinho de 6 anos, eles estão com um chip diferente, Sim, nossa, eles têm um brilho. eu tenho uma sobrinha de 8 e uma de 2, e tá Uhum, nascendo aí o terceiro, né? Vai nascer uhum, mês que vem. uhum. Então eu sou super babona, assim, em criança. E Mas você tem que falou da ser. folhinha, a minha sobrinha mais velha, ela participou de uma pauta da folhinha que era sobre a Páscoa. Então elas mandavam Uhum. perguntas para o coelhinho da Páscoa. E é muito Isso isso, é assim, muito legal. sabe? Esse chip novo das crianças são sensacionais, assim, são demais. Ela estava me contando também, já comecei a devagar aqui, falei, a tia Não, babona. Mas ela somos estava me duas, então. contando, né, essa semana, né? Na verdade, a minha cunhada, né, estava me contando sobre o que ela aprendeu do Dia dos Povos Indígenas, né? Que aí ela estava contando para a mãe dela que antes era Dia do Índio, que mudou porque era um termo preconceituoso, assim, sabe? E eu Sim, cheia de olha, toda orgulho. engajadinha já, adoro. Muito bom, Então muito é isso, bonitinho. assim. Acho que o ser humano deu errado, mas as crianças têm esperança. Então essa nova atualização aí promete. Sim, sim. Aí vamos acabar assim, que eu acho que fica Ai, fica vamos! legal, né? Um assunto tão pesado, vamos falar da folhinha, vamos falar dessas crianças novas, com esses chips novos, que elas têm um brilho diferente. Acho legal acabar assim. Perfeito, por mim também. Fechou. Perfeito, Ká. Muito obrigada pela atenção aí. Foi difícil, né, a Obrigada. gente conseguir uma data, Não, sim, mas no final deu certo. Então, tudo super certo. obrigada. E de novo, parabéns, né? É uma Obrigada, pauta muito difícil, obrigada. né? Então, Sim, sim. a gente sabe que é duas vezes difícil, né? Porque é difícil fazer, porque trabalho, né? O nosso trabalho, né? O trabalho do fotojornalismo, não sei nem se posso falar mais o nosso, que faz tanto tempo que eu não fotografo, mas enfim, Uhum, o trabalho, ele é um trabalho difícil porque ele é um trabalho de criatividade, de se dedicar. E em pautas uhum. difíceis é mais difícil ainda, né? Então, Sim, sim. super parabéns aí por esse trabalho. Obrigada por compartilhar com a Uhum. gente, obrigada por compartilhar de novo com a gente, né? Trazer esse TBT aí, que Sim, eu acho que é super sim. válido a gente falar nesse momento aí, que infelizmente não ficou no passado, né? É A verdade. escravidão, né? O trabalho análogo a ela. Sim, sim. Então, obrigada aí por ter compartilhado com a gente e pelo espaço aí, né? E pelo seu tempo do final de semana. Tá tudo certo. Obrigada, Bruna. Obrigada, Foque também. E o Tchau, pessoal que tchau. votou também, né? Um beijo, valeu. Tchau, tchau, Bruna. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.